Fala galera, aqui quem fala é o Carlos do canal Barba Animes e venho trazer a segunda parte do resumão de One Piece. Se gostarem, deixem um like, compartilhem com seus amigos e deixem nos comentários sugestões de novos vídeos de anime. Pode ser de One Piece, de outros animes. Toda sugestão é bem-vinda. Então vamos continuar, né? A gente parou em Sabaody Island, agora estamos em Amazon Lily, Impel Down e Marineford. O episódio vai do 408 até o 516. Vamos lá. Luffy é enviado até uma ilha habitada apenas por mulheres, conhecida como Amazon Lily. A líder local é Boa Hancock, imperatriz pirata, conhecida pela beleza e por ser um dos sete corsários. Apesar de haver uma certa tensão no início, Luffy conquista a confiança das habitantes da ilha e ainda descobre que Ace, irmão dele, foi capturado e entregue à marinha pelo Barba Negra. Ace deve morrer em alguns dias. Decidido a resgatar o irmão, preso em Impel Down, Luffy parte junto de Hancock. Impel Down é composto por vários níveis em que criminosos do mundo são punidos das maneiras mais cruéis possíveis. Esse inclusive está no nível mais fundo da prisão. No caminho até ele, Luffy encontra alguns conhecidos como o Palhaço Bug, Crocodile e outros membros da Baroque Works, incluindo Mr. 3, Mr. 2, Mr. 1 e até outro ex-corsário, Jinbei, da raça dos Homens Peixe. Com a ajuda desses aliados improváveis, Luffy avança pelos níveis da prisão, até que se depara com Magalhães, diretor da prisão, que envenena Luffy e o deixa à beira da morte. Resgatado por Ivankov, um dos líderes do exército revolucionário, Luffy sobrevive, inclusive o pai dele, Monkey D. Dragon, é o líder máximo da organização de resistência da prisão. Após ser tratado, Luffy descobre que o irmão dele já deixou Impel Down e será executado em breve. Obviamente, com a ajuda dos demais, ele foge da prisão e vai em direção ao quartel-general da marinha. A expectativa é de que Portuguese the Ace seja executado na ilha de Marineford. Lá, aliás, se reúnem os maiores nomes da marinha, incluindo os almirantes Aokiji, Kizaru e Akainu, além de Sengoku, o chefe de frota. Todos os corsários também estão presentes e a execução será transmitida ao vivo para o mundo inteiro. O que ninguém esperava era que o pirata Edward Newgate, conhecido como Barba Branca e por ser um grande rival de Roger, viria ao resgate de um querido subordinado, junto com um bando extremamente poderoso. Newgate é um dos 4 imperadores, os Yonkous, grupo que reúne os maiores piratas na ativa. Ele não apenas tem uma reputação tão incrível quanto a do icônico Shanks, como também possui os poderes da Fruta do Temor. Capaz de causar terremotos, é evidente que uma guerra começaria em seguida. O caos reina enquanto Luffy tenta alcançar Ace. Na hora mais improvável possível, Sengoku faz uma grande revelação. Ace, na verdade, é filho de Roger, o rei dos piratas. Luffy alcança o Cadafalso, onde Ace será executado, e encontra Garp, vice-almirante e grande herói da marinha, que é também seu avô. Garp até deixa Luffy passar, de maneira que ele alcança Ace, mas Akainu atravessa o peito de Ace com o próprio punho e vemos o irmão de Luffy morrer nos braços dele. Newgate fica extremamente furioso e parte com tudo para cima da marinha. Ao mesmo tempo, o Barba Negra aparece com novos aliados, que fez Impel Down, para atacá-lo. Newgate, debilitado, morre em pé. Tite e o bando dele cobrem o corpo do inimigo de forma que consigam roubar seu poder. Algo inédito acontece. Tite passa a contar com poderes de 2 frutos do diabo, algo até então tido como impossível. A guerra continua, apesar das mortes até Kobe. Menino que Luffy encontrou lá no começo do anime, implora para que parem o conflito. Somente quando o Shanks chega, no último instante, que esse evento gigante chega ao fim. Espalhados pelo mundo, os membros do Chapéu de Palha recebem notícias do confronto e uma mensagem de Luffy enviada por meio do jornal. O encontro deles não se daria mais em 3 dias. Eles se encontrariam em 2 anos no arquipélago de Sabaody. Assim todos teriam tempo para melhorar as próprias habilidades até a chegada à segunda metade da Grand Line, conhecida como Novo Mundo. Agora vamos para Fishman Island, episódio 517 até 575, após o time skip. 2 anos após a separação, o bando de Chapéu de Palha se reúne em Sabaody.
Eles mostram os resultados dos próprios treinamentos, derrotando facilmente os pacifistas. A próxima parada é a Ilha dos Peixes, dos Homens Peixes, conhecida como a passagem para o Novo Mundo. Lá eles são recebidos por Kami e Hachan, aproveitando para relaxar antes de seguir viagem. Obviamente surge um conflito. Rod Jones, um homem-peixe que nasceu em um distrito pobre da ilha e prega a supremacia da própria raça, que sofre preconceito na superfície há anos, pretende derrubar o governo de Neptune. Ele se alia a Vanderdecken, que persegue a princesa Shirahoshi desde que era muito nova. Luffy e os demais são convidados para ir até o palácio, onde receberiam uma mensagem de Jinbei. Luffy acaba salvando Shirahoshi de um ataque de Decken e decide levá-la até o local onde está o túmulo da mãe dela, a rainha Otohime, que havia morrido lutando pela igualdade entre as raças. Ocorre uma grande batalha no palácio. Rod e Decken atacam, mas são derrotados pelos piratas, que se aliaram aos príncipes da ilha. Ao final da luta, Luffy, que tinha perdido muito sangue, recebe uma transfusão de Jinbei e o convida para fazer parte do bando. Luffy e os demais amigos festejam até que recebem a notícia de que a ilha, anteriormente protegida por Barba Branca, agora era um território que servia a outro imperador, a Big Mom. Ele compra briga com ela e coloca o território sob a sua proteção. Agora, Punk Hazard e Dressrosa, episódio 575 ao 746. Nossos piratas seguem a caminho da ilha de Punk Hazard, antigo local de pesquisas da Marinha, que foi palco de confronto entre Aokiji e Akainu. O resultado disso foi o local ser deixado com dois ambientes completamente opostos, um tomado pelo gelo e o outro pelo fogo. Parte do bando acaba dando de cara com um enorme dragão, enquanto os demais são capturados pelos mascarados e conhecem Kinemon, um samurai que busca um garoto chamado Momonosuke. Na ilha ainda estão Trafalgar Law, agora um dos 7 corsários, e Smoker. Este ambiente inédito serve como quartel-general do cientista Kaiser Clown, que cria frutos do diabo artificiais e faz pesquisas sobre a gigantificação dos seres humanos. Junto à Marinha e de Law, os Chapéus de Palha destroem um laboratório, que usam crianças como cobaias, e resgatam Momonosuke. Descobrimos em seguida que o plano de Law é destruir um dos 4 imperadores, Kaido, acabando o suprimento dele de frutos do diabo. O responsável por negociar esses frutos do diabo com ele é Don Quixote do Flamingo, um dos 7 corsários mais poderosos de todos. O passado de do Flamingo está diretamente relacionado ao de Law, já que foi ele quem acolheu o jovem samurai. Após matar o melhor amigo de Law, Corazon, que era o próprio irmão de do Flamingo, Luffy e Law partem juntos para acabar com o reinado de do Flamingo, Dressrosa levando Kaiser como refém. O reino de Dressrosa é habitado por muitos brinquedos vivos, que têm uma boa relação com o resto da população local. Ao chegarem lá, Luffy entra no torneio de gladiadores, sob o codinome Lucy, uma competição cujo prêmio é o fruto das chamas, anteriormente usado por Ace, Mera no Mi. No torneio, conhecemos mais alguns piratas importantes, como Bartolomeu e Cavendish, membros de reinos vizinhos, caçadores de recompensa, entre outros. Até o antigo rei de Dressrosa, Riku, que havia sido destronado por do Flamingo, está participando. Outra participante importante é a gladiadora chamada Rebecca, que tem uma amizade forte com um soldado de uma perna só e acaba firmando uma amizade com Luffy. As batalhas nos blocos são acirradas e o vencedor de cada um avança para as finais. Simultaneamente, Law entra em confronto com do Flamingo, que está sendo ajudado pelo novo almirante da Marinha, Fujitora, em uma ilha próxima. A princípio, eles pretendiam usar Kaiser Clown para negociar com do Flamingo, enquanto Frank localizaria a fábrica de Smiles, o fruto artificial. Obviamente, a negociação falha e do Flamingo precisa ir atrás de Momonosuke, que está no Sunny, junto com alguns membros do Chapéu de Palha.
Desesperados para fugir, eles vão até Zou, onde estão os membros do bando de Law. Voltamos a acompanhar Usopp e Robin, que encontram um povo de Tontata. Eles querem destronar o atual rei destruindo a fábrica de Smiles e resgatando a princesa, que acabou sendo sequestrada. Como possuem o mesmo objetivo, os grupos formam uma aliança e vão até a fábrica onde trabalham muitos dos brinquedos do reino. Eles descobrem que esses brinquedos, na verdade, são pessoas que foram transformadas por Sugar, aliada de Doflamingo, fazendo com que todos se esquecessem de quem realmente eram. Os Tontata decidem, então, que derrotar Sugar para que todos no reino voltem a ser humanos, e se lembram da injustiça cometida com o rei Riku, manipulado por Doflamingo. Usopp acidentalmente faz Sugar desmaiar, e todos os brinquedos voltam ao normal, incluindo o soldado, que na verdade era Kairos, o lendário gladiador e pai de Rebeca. Enquanto isso, lá no Coliseu, chegam as finais. Luffy fica sabendo da derrota de Law e deixa a competição. No lugar dele entra um velho conhecido de infância, Sabo, que ele pensava estar morto. Sabo havia sido resgatado pelo exército revolucionário e ido até Dressrosa para herdar os poderes de Ace. Na batalha final, ele consegue comer a fruta das chamas. Do lado de fora, Kinemon encontra Kanjuro, um importante companheiro. Com todos reunidos, o objetivo passa a ser derrotar Doflamingo, que usa os próprios poderes para fazer uma jaula ao redor da ilha que vai se fechando ao decorrer do tempo, no maior estilo Fortnite. Com a ajuda de participantes do torneio do Coliseu, Luffy chega até Doflamingo e junto com Law o derrota, restabelecendo a paz em Dressrosa. Rebeca recobrou a memória, reencontra o pai dela, que a manteve por perto mesmo enquanto era um brinquedo. Riku volta a ser o rei de Dressrosa e revela que Rebeca é sua neta. Luffy então parte para Zou, com o objetivo de reencontrar seus companheiros, mas não sem antes ter aquele clássico confronto com Fujitora e parte da marinha. A recompensa pela cabeça dele é aumentada para 500 milhões de berries. Zou, episódios 747 até 782. Surpreendentemente, Zou é um elefante gigante que vaga pelos mares. Nas costas dele vive uma raça chamada Mink, composta por animais de forma humanoide. Jack, um dos membros do bando de Kaido, havia atacado o local recentemente e ferido 2 líderes locais. O bando evidentemente se reúne para investigar e descobre que Raizo, outro companheiro de Kinemon, está na ilha. Ele explica a situação de Wano, país natal de Raizo e Kinemon, atualmente dominado por Kaido. Os piratas fazem uma aliança com os Minks e com os samurais para libertar Wano. Luffy então descobre que Sanji não estava mais em Zou, porque tinha sido chamado por Big Mom e ido até ela por vontade própria. Disposto a recuperar o cozinheiro do grupo, ele parte para a ilha de Whole Cake, após resolver as pendências do arco Zou. Whole Cake Island, episódios 783 até 878. A ilha Whole Cake é comandada por Charlotte Linlin, conhecida como Big Mom. O bando dela é formado por uma gigantesca família. Os filhos e filhas são muito poderosos e pertencem a diferentes raças, porque o sonho de Linlin é criar uma nação onde todos os tipos de seres vivos coexistem harmonicamente. Com esse objetivo em mente, ela faz alianças com outras nações e organizações por meio do casamento dos próprios filhos. Sanji, que nasceu em uma família importante, os Vinsmoke, foi chamado por ela para se casar com o Pudding. Eles comandam uma organização extremamente tecnológica de mercenários chamada Germa 66 e pretendem se aliar com Big Mom por prestígio. Quando chegam à ilha, os membros do bando de Chapéu de Palha encontram cidades inteiras feitas de doce, prato preferido de Big Mom. Eles começam então uma busca desesperada por Sanji, querendo impedir o casamento dele. No processo, obviamente, brigam com muitos dos filhos e filhas de Big Mom. Luffy até encontra Sanji, mas é atacado pelo cozinheiro, que decidiu entrar no bando de Big Mom. Luffy não acredita nas palavras de Sanji, que, de fato, só havia concordado com o casamento porque o pai biológico dele, Judge, ameaçou o pai de criação dele, Zeff, de morte. Com direito a um enorme bolo,
A festa de casamento contaria com a presença de autoridades do submundo. Luffy, inclusive, descobre que Capone, casado com uma das filhas de Big Mom, pretende arruinar a festa e assassinar Big Mom. Os dois começam a trabalhar juntos em um plano enquanto Brook entra no palácio para roubar uma cópia de um dos poneglifos que guiarão a jornada até a ilha final. O plano é fazer com que Big Mom fique atordoada por alguns segundos para que fique vulnerável a ataques. Quando a festa começa, Luffy e seus aliados saem de dentro do bolo, provocando a ira de Lin Lin, que perde o controle e sai destruindo tudo. Katakuri, o filho mais poderoso de Big Mom, enfrenta Luffy, enquanto os demais chapéus de palhas vão até o Sunny. Simultaneamente, Sandy e Pudding fazem um novo bolo para tentar acalmar Lin Lin. No final das contas, todos conseguem escapar graças aos esforços de Pedro, um Mink que se sacrifica para que possam prosseguir, e Jinbei, ex-aliado de Big Mom, que mantém os subordinados dela ocupados de forma que o Sunny possa seguir viagem até o Wano. Com o Sandy de volta à tripulação, a recompensa por Luffy alcança 1,5 bilhão de bells. Wano, episódio 879 em diante. Enquanto os personagens principais partem de Whole Cake até o Wano, ocorre o Devaneio, uma reunião de líderes do mundo todo, que acontecem a cada 4 anos. Decide-se que o sistema de 7 corsários será abolido, o que leva ao fim da proteção de poderosos piratas. Pouco tempo depois vem a notícia de que houve um incidente envolvendo membros do exército revolucionário, liderados por Sabo. Casa dos Grandes Samurais, Wano é um país isolado do mundo. Anteriormente era comandado pelo clã Kozuki, disposto por Kurozumi Orochi, com a ajuda de Kaido. No presente, é um local repleto de fábrica de armas em que a população sofre com falta de recursos básicos. No passado, Kozuki Oden, filho do Shogun da época e herdeiro do trono, havia saído em uma viagem pelo mundo com um bando de Barba Branca, e depois com o de Roger, fazendo registros de viagem até a última ilha, Long Tail. No retorno para casa, Oden vê que o Wano tinha sido dominada por Orochi e Kaido. Ele até tenta salvar o país, mas sem sucesso. Oden deixa seu legado de luta com seu filho Momonosuke e com seus fiéis companheiros, os Bainhas Vermelhas, que serão enviados para o futuro com o poder de sua esposa Toki. Dentre os viajantes no tempo, além de Momonosuke, ainda muito jovem, estavam Kinemon, Kanjuro e Raizo. O objetivo deles no futuro é agregar aliados para derrotar Kaido e abrir as fronteiras de Wano. Ao chegar ao país, Luffy conhece Otama, que sofre com a falta de alimento. Ele tenta ajudá-la, chama a atenção de Kaido e acaba sendo derrotado pelo Imperador, indo para parar na prisão. Lá, Luffy encontra Elsa's Kid, que foi traído por antigos companheiros de aliança, Hawkins e Apu. Ambos passaram a servir Kaido, juntamente com Drake. Após uma rebelião com a ajuda de um grande líder do passado e surpreendentemente de Big Mom com amnésia, que foi até o Wano atrás de Luffy, todos fogem. Lau e os outros membros do Chapéu de Palha, que já estavam infiltrados no país, continuam com um plano para derrotar Kaido. Zoro se encontra com Tonoyasu, um homem sempre sorridente que ajuda toda a população. Posteriormente, descobre-se que ele era um influente chefe do passado, quando por meio de um agente infiltrado, Kaido descobre sobre o plano de Kinemon de retomar o país. Tonoyasu assume ser líder dessa empreitada para proteger os verdadeiros líderes, e é executado em praça pública para servir de exemplo aos rebeldes. Recuperada da perda de memória, Big Mom se encontra com Kaido. Eles pretendem usar o Wano como base para aumentar o poder bélico e ir atrás do One Piece. Para isso, Kaido quer colocar seu quartel-general, a ilha de Onigashima, no local onde está a capital do país. Para impedir tal loucura, os Bainhas Vermelhas pretendem atacar Onigashima durante o Festival do Fogo, importante data em Wano. Conseguindo alguns navios e homens, Kinemon e seus companheiros partem para Onigashima, mas descobrem que Kanjuro os traiu e entregou informações preciosas a Orochi. Frustrando os planos, Kanjuro então sequestra Momonosuke e leva para Onigashima. Mesmo contra todas as possibilidades, os Bainhas Vermelhas, aliados ao bando de Luffy, Lau e Kid, rumam a Onigashima para impedir os planos de Kaido.
Com a ajuda de todos e uma entrada triunfal de Jinbei no bando do Chapéu de Palha, a invasão de Onigashima se inicia e o combate logo se iniciará. Luffy se prepara para enfrentar Kaido, encontrando no caminho novos aliados, como Yamato, filho do vilão. O combatente final entre esses dois piratas está cada vez mais próximo. O combate final entre esses dois piratas está cada vez mais próximo. E é isso, galera. É o resumão de One Piece até o episódio 1000 de One Piece. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like, compartilhar e clicar no sininho para receber notificação quando sair o vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.